Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sábado que vem, nossa aula é sobre destreza motora. Vamos lá? O que é construtivo, defesa, motor? Em português, construtivo, destreza, motor refere-se ao desenvolvimento da habilidade de realizar movimentos precisos e com as mãos e dedos precisa, é motora fina. Essa destreza é crucial para tarefas diárias, como escrever, desenhar, manipular objetos pequenos e também contribuir para o desenvolvimento cognitivo e emocional. Elaborando. Destreza motora fina é a capacidade de usar músculos pequenos das mãos, dedos e pulsos para realizar movimentos delicados e precisos, como os necessários para escrever, desenhar, abotoar roupas ou usar ferramentas. Desenvolvimento construtivo. O desenvolvimento construtivo da destreza motora fina envolve atividades que estimulam precisão e o controle dos movimentos. Quebra-cabeças, Lego, atividades artísticas, desenho, pintura e muitas tarefas práticas. Cortar com tesoura, amarrar cadastros. A importância é a destreza motora é essencial para o desenvolvimento da autoestima, da capacidade de aprender e a autoestima. Com uma boa coordenação motora fina, facilita a escrita, a leitura e outras atividades escolares, além de contribuir para as atividades diárias. Exemplos de atividades: jogos de encaixe, atividades como massinha de modelar, desenhar, pintar, recortar, amarrar cadastros, usar talheres. Muitas ideias que você pode ter. Então, é muito importante que você faça seu material psicopedagógico com essas atividades, que eram os planelógrafos, que é pedagogia, as pastas dos alunos para atividade, para as professoras, para levar para a sala de aula, seu material de abrir, fechar, zíper, amarrar cadastro, criar seu material antigo, mas até hoje é muito importante. E tem muito mais para a nossa aula e os nossos conhecimentos, muito mais para o nosso desenvolvimento. A aprendizagem e desenvolvimento motor são processos distintos, mas interligados, que ocorrem ao longo da vida de um indivíduo, de uma criança. O desenvolvimento motor refere-se às mudanças relacionadas à idade e o comportamento motor, abrangendo postura, movimento. Já a aprendizagem motora envolve processos neurais e cognitivos que relevam a mudanças e levam habilidades e as habilidades devido a práticas e a experiência. O desenvolvimento motor é um processo contínuo de alterações complexa e interligado, envolvendo todos os aspectos de crescimento e maturação do corpo. Abrange a aquisição de habilidades motoras fundamentais, como locomoção, correr, saltar, estabilidade, equilibrar-se e manipulação, arremessar, pegar. É influenciado por fatores como maturação biológica, experiências motoras e o ambiente em que a criança está inserida. O desenvolvimento motor é crucial para a alfabetização, pois as habilidades motoras finas e grossas, juntamente com a percepção espacial e visual, são importantes para a leitura e a escrita, de acordo com o Instituto NeuroSaber. Então, a aprendizagem motora é a aquisição e aperfeiçoamento de novas habilidades motoras através das práticas e experiência. Envolve processos cognitivos e neurais que levam a mudanças duradouras no desempenho a vida inteira. É influenciado por fatores como feedback, frequência da prática e capacidade da memória de trabalho. Pode ser dividida em 3 estágios: cognitivos, o indivíduo aprende os fundamentos da habilidade; associativo, a habilidade refinada; e automatizada, autônomo, a habilidade executada com facilidade e precisão. Relação entre desenvolvimento e aprendizagem motora.
O desenvolvimento motor fornece a base para a aprendizagem motora, pois a habilidade motora é fundamental para o pré-requisito para o desenvolvimento de habilidades mais complexas da criança. A aprendizagem motora, por sua vez, contribui para o desenvolvimento motor, refinando e aperfeiçoando as habilidades adquiridas. Ambos os processos são essenciais para o desenvolvimento geral do indivíduo, afetando a sua capacidade de se mover, aprender e interagir com o ambiente. Em resumo, o desenvolvimento motor é um processo de aquisição de habilidades motoras ao longo do tempo, enquanto a aprendizagem motora é o processo de aquisição e refinamento de habilidades motoras específicas através da prática. Ambos são cruciais para o desenvolvimento físico, cognitivo e social do indivíduo. É importante que você faça suas atividades. Quando você for dar aula, principalmente para alfabetização, você se relacione com todos os alunos, a rodinha de conversa. Todos os dias é importante saber o que cada um está trazendo de novidade. O dia da sexta-feira para trazer brinquedos, para trazer o que elas gostam. E na segunda-feira, o que é que ela está trazendo do final de semana, do sábado e domingo. Vamos trabalhar com massinha? Vamos desenhar ou pintar ou trabalhar com a própria massinha os bonequinhos que são as pessoas que trabalharam na nossa família esse final de semana, o que aconteceu no final de semana, pegar a massinha e colocar no papel como se fosse desenho, brincar de criatividades, perguntar, desenhar, contar história. E eles contando histórias, eles estão relaxando, contando suas atividades. E nesse inteirinho, você vai trabalhando as suas atividades de alfabetização através das atividades motoras fina e grossa. A grossa você vai lá pro quintal. Você vai botar ele para pular bambolê, se você tiver muito bambolê na escola. Você vai a quadra de esporte jogar bola, jogar futebol, baleado, você vai trabalhar com amarelinha, você vai trabalhar com várias atividades que você pode fazer para essa destreza motora acontecer. E essa construção das atividades e habilidades motoras é exatamente o que nós precisamos que os professores hoje trabalhem na sala de aula, trabalhem fora da sala de aula, vivencie, crie, seja um professor que faça com que o seu aluno participe das aulas, sinta vontade de voltar no dia seguinte e o melhor ainda, aprenda, seja estudante. O Brasil está precisando de pessoas que trabalhem com as crianças com muito mais responsabilidade, que eu não estou dizendo que ninguém aqui não tem responsabilidade, mas o nosso nível intelectual, o nosso nível de aprendizado está abaixo da média, principalmente na Bahia. Vamos mudar esse quadro com pacto pela educação. Vamos ser professores que encanta, que surpreende e com que o aluno goste de você, para que ele possa vir no outro dia com vontade. E é isso aí, gente. Próxima aula, vem aí mais dicas para você. Olá, mais dica para você da nossa aula, hein? Trabalhar para construir e nos sábados, nas reuniões, nos encontros de aula, apresentar. Mais dicas aí. Quais são as fases motoras? Então, nós precisamos entender que cada criança, que cada pessoa que está ali aprendendo e passando por essas fases, tem o seu tempo. Cada um tem a sua maneira de aprender. Cada pessoa, cada indivíduo é capaz de aprender de sua maneira, de sua forma, do seu tempo. Então, é importante salientar que o tempo de cada criança é dela e nós temos que respeitar. Essa é a dica. Mais uma dica. Quais são as fases da aprendizagem motora?
Vamos lá? As fases da aprendizagem motora, segundo a teoria de Fitts e Posnes, são divididas em 3 etapas. Já falei: cognitiva, associativa e autônoma. Fase cognitiva. Nesta fase inicial, o indivíduo está aprendendo a habilidade motora, tentando compreender os objetivos e a sequência de movimentos necessários. Há muita atenção e esforço mental, resultando de movimentos descoordenados e com muitos erros. Isso é natural. A fase associativa, nessa etapa, o indivíduo já tem uma compreensão geral da habilidade e começa a praticá-la mais frequentemente. Os movimentos começam a se tornar mais consistentes, refinados, mas ainda pode apresentar alguns erros. A necessidade de atenção para a execução da tarefa diminui um pouco. Mas as autônomas é a fase final da aprendizagem motora, onde a habilidade é executada de forma fluida e sem necessidade de muita atenção consciente. O indivíduo consegue realizar a tarefa de forma eficiente, com precisão e sem grandes erros. É importante ressaltar que a aprendizagem motora é um processo contínuo e a transição entre as partes pode variar de pessoa para a pessoa e de acordo com a complexidade da habilidade de cada um. E é importante ressaltar para vocês que cada ser humano é uma pessoa diferente, é uma pessoa com o seu próprio mundo, com a sua própria história. Cada um aprende do seu jeito, embora você crie 5 filhos, cada um tem uma personalidade. A maneira que você educa é igual para todos, mas cada um compreende de maneira diferente. Mais uma dica: Arte na TV. Olá! Débora Fontes, mais uma dica para você, alunos do Instituto Educacional Social de Portão. Você sabe quais são as fases psicomotoras de Piaget? Vamos aqui? Mais uma dica. As fases psicomotoras de Piaget, também conhecida como estágios do desenvolvimento cognitivo, são 4: sensório-motor, pré-operacional, operatório concreto e operatório formal. Cada estágio é caracterizado por diferentes capacidades e habilidades que a criança desenvolve ao longo do tempo. Estágio sensório-motor. Já falei, 0 a 2 anos. O bebê explora o mundo através do sentido e das ações motoras. 2. A criança desenvolve reflexo e começa a coordenar os seus movimentos, como agarrar e alcançar objetos. A noção de permanência do objeto, saber que o objeto existe mesmo quando ele não está à vista, começa a se desenvolver. Essa é a parte 2 do nosso encontro. Estágio pré-operacional, de 2 a 7 anos. A criança começa a usar símbolos e linguagem para representar o mundo. O pensamento é mais intuitivo e menos lógico. A criança demonstra egocentrismo, dificuldade de ver o ponto de vista das outras pessoas. As brincadeiras de faz de conta são importantes para o desenvolvimento. Estágio operatório concreto, 7 a 11 anos. A criança desenvolve o pensamento lógico e a capacidade de realizar operações mentais. Aprende a lidar com conceitos de conservação, de quantidade, peso e muito mais. Começa a compreender as relações sociais e assumir diferentes papéis. E estágio operatório formal, a partir de 12 anos. O adolescente desenvolve a capacidade de pensar abstratamente e hipoteticamente. O que é isso? Consegue realizar operações mentais mais complexas, como raciocínio dedutivo e resolução de problemas. Desenvolve a capacidade de pensamento crítico e reflexão sobre si mesmo e o mundo. É importante lembrar que essas fases são sequenciais e que cada uma delas tem uma criança que, para a próxima, elas são diferentes uma da outra e diferencia de criança para criança.
Cada um tem a sua maneira e também tem a vivência familiar, porque influencia muito como ela é criada desde o berçário, desde o peito, desde a barriga da mãe, porque nós educamos desde a barriga, vocês sabiam? E aí, quando nasce, você também tem um mundo te esperando. E aí, você, dependendo da classe social, dependendo de todo um contexto intelectual, é que ela vai ser desenvolvida no ambiente em que vive. Então é importante que consigamos mostrar às nossas sociedades, às nossas comunidades escolares, tanto particulares como públicas, que as nossas crianças elas são importantes e que a maneira de educar, a maneira de criar, a maneira de falar sempre bem, não desejar o mal, porque a mãe abençoa e a mãe amaldiçoa. Então você tem que ter cuidados para que possamos nas reuniões de pais passar palavras importantes para os pais. O que significa, não precisa dizer quem é autor, quem é isso, quem é aquilo, mas passar para o pai a importância de cuidar dos seus filhos e o que ela está fazendo com que ele seja feliz. O que é que ela faz para que ele se sinta importante no mundo e que ele é um ser individual e único, para ele entender que o estudar ele é importante porque é que abre portas, janelas, escancara o mundo para ela. E quem aprende a ler e escrever com segurança, com paz, com carinho, com paciência, lê o mundo. Mais uma dica para você. Olá, mais uma dica. Nossas atividades. Você sabe o que é o estágio sensorial motor? Às vezes eu estou falando aqui, um parece com o outro, mas olhe que ele se encaixa nas nossas aulas. O estágio sensório-motor é a primeira fase do desenvolvimento cognitivo, segundo a teoria de Piaget, que ocorre do nascimento aos 2 anos de idade. Durante esse período, os bebês e crianças pequenas aprendem sobre o mundo, principalmente pelo meio dos seus sentidos motores. Eles exploram, descobrem e constroem sua compreensão do ambiente através de atividades do olhar, rir, sugar, agarrar e manipular objetos. Por isso os cuidados. Principais características do estágio sensório-motor. Aprendizado através do sentido e ações. Bebês e crianças pequenas exploram o mundo através de suas experiências sensoriais. Visão, audição, tato, paladar, olfato e ações motoras, movimentos do corpo. Isso é muita atenção. Permanência do objeto. Uma das conquistas mais importantes desse estágio é a compreensão de que os objetos continuam a existir, mesmo quando eles não são visíveis ou perceptíveis ao sentido. Embora a linguagem verbal ainda não seja desenvolvida plenamente, o estágio sensório-motor é importante para o desenvolvimento da linguagem, pois as crianças começam a associar palavras a objetos e ações. É a fase, um exemplo, sensório-motor. Explorar diferentes texturas, tocar em tecidos, brinquedos com texturas variadas, areia, água e muito mais. Tudo que envolve seu mundo. Observar objetos em movimento, ver móveis, brinquedos que rolam, pessoas se movendo. Isso é muito importante. Manipular objetos, pegar, jogar, chutar, puxar, empurrar objetos de diferentes tamanhos e formas, fazer com que ele fique bem. Experimentar sons, ouvir músicas, sons da natureza, falar com a criança, olho no olho e muito mais que você pode fazer. A importância do sensório motor, do estágio. Fundação para o desenvolvimento cognitivo futuro. As experiências do estágio sensório-motor fornecem a base para o desenvolvimento de habilidades cognitivas mais complexas em estágios posteriores. Então, o cuidado é muito. O desenvolvimento da autonomia. A exploração e a descoberta do estágio sensório-motor ajudam as crianças a se tornarem mais autônomas e independentes. Preparação para a aprendizagem formal. O desenvolvimento de habilidades sensório-motoras prepara a criança para a aprendizagem mais formal que ocorre nos estágios seguintes. Vocês sabem como é. Então, participe.
participar da vida da criança é muito importante. Ser pai e mãe não é só jogar na mão da babá. Tem que olhar quem você está entregando a seu neném. De preferência, cuidar dele. Hoje a lei diz que a mãe gestora assim que nasce, ela cuida 4 meses da criança. É exatamente porque esse momento é importantíssimo, esse contato, toda memória, esse trabalho sensorial que vai ser feito, que a mãe seja preparada para isso, para que ele seja, no futuro, pessoas de bem, pessoas claras, esclarecidas e pessoas felizes, que é o mais importante. Mais dica para você, Arte na TV.